Muita gente me pede, muita gente me pergunta se existe uma forma de montar o seu ambiente Android sem instalação do Android Studio. Muita gente não tem uma quantidade muito grande de espaço, ou mesmo não quer fazer a instalação de mais um software dentro que não vai ser utilizado para quase nada. E aí, eu resolvi, depois de muito tempo, achar uma forma da gente fazer isso. E esse tutorial agora, nesse vídeo, você vai aprender como fazer isso de ponta a ponta. Já vou avisando, é complexo, mas bora? Bora então pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou Google Developer Expert em Flutter e Dart. E aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então se quer ficar antenado sobre tudo que está acontecendo no mundão Flutter e Dart, aqui é o lugar. Então se inscreve no canal e já deixa aquele like pra gente ajudar a gente aqui no canal, porque esse vídeo vai ser top. Vocês me pediram por tanto tempo, o mínimo que eu mereço aqui é um likezinho. Vai, senta o dedo no like aí. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que a gente vai funcionar. Vamos entender primeiro o tutorial como é que ele vai funcionar, tá? Ele vai funcionar, eu só vou fazer a instalação dele dentro do Windows, ok? Por quê? Porque é a minha máquina que eu tenho aqui, eu destruí o meu ambiente Flutter, Dart, Android para fazer esse tutorial para vocês, porque eu quero mostrar para ele rodando, então não faria sentido eu colocar dentro de uma VM, que não ia funcionar a instalação do emulador, configuração e tudo mais, tá bom? Então, eu destruí o meu ambiente para a gente montar aqui, então ele vai acontecer no Android. Mas basta você seguir os mesmos passos no seu sistema operacional, né? Criação de variáveis de ambiente e tudo mais, que tudo vai funcionar, ok? Então, bora lá para o nosso tutorial. Liberando minha tela aí para vocês, vocês já estão vendo minha tela, tá? Qual que é a ideia? Precisamos fazer a instalação, o download do Android do Command Line Tools, ok? Deixa eu abrir o browser aqui. Antes da gente fazer a instalação, é importante que você tenha duas coisas já instaladas dentro do seu computador. A primeira delas é o Java, tá? Então, se você não tem o Java instalado, você vai abrir o browser aqui, tá bom? E digitar JDK19. Ok? Dentro dele vai aparecer alguns downloads aí, não sei a ordem que pode aparecer o Google aí para você, tá? Mas procure por Java SE 19 Archive Download. Dentro dele, procure para o seu sistema operacional. Se você está usando Windows x64, te aconselho a utilizar o MSI Installer, ok? Clica aqui, faça o download e aí é Next, Next, Finish. Acabou, sem grandes detalhes, tá? Depois da instalação, reinicie o computador e digite aqui no CMD ou no PowerShell Java opa, tudo minúsculo, né? Java version. Esse é o primeiro passo. Tem que aparecer aí o Java 19. Lembrando que Java 19, o restante para frente das outros númerozinhos ali, o ponto 0, ponto 2, não faz diferença. Tá? Pode ser mais novo, mais antigo, tem que ser 19 ponto. O restante para frente não faz diferença para você, tá bom? Então só tem que ser o Java 19.x, beleza? O próximo passo é a instalação do Visual Studio Code, tá? Então se você não tem instalado, você precisa instalar o VS Code. Procura aí no Google, faça um download do VS Code e a mesma coisa, Next, Next, Finish, ok? Pronto, tendo esses dois caras instalados, a gente está pronto para começar o nosso tutorial de configuração do nosso Android Studio, do nosso Android, tá? Se você já tem alguma configuração do Android, desinstala tudo aí, vai para o zero, até remove o Android Studio e deleta tudo que você tenha aí já disponível, tá bom? Vamos lá, primeira coisa a gente vai buscar aqui por Android Studio. Porra, mas você falou que não ia ter nada do Android Studio. Calma, não é assim. Nós temos sim. Então, download Android Studio, beleza? Vamos lá na pastinha, na parte de download. Nós não vamos fazer o download do Android Studio em si, tá? Mas vindo aqui para baixo, na mesma tela de download, que a gente tem o Android Studio, nós temos também a linha de comando, tá bom? Que é o que a gente precisa para fazer toda a instalação do Android, emulador e uma porrada de outras coisas, tá? Por aqui, você vai ver que tem Windows, Mac e Linux. Faça um download da última versão do Command Line Tools. Vá até embaixo aqui, li e aceito. Download do Command Line Tools. Eu já tenho ele aqui na minha máquina, tá? Feito o download, por isso que apareceu um aqui. Clica com o botão direito e extrair tudo. Na hora que extrair tudo aqui para Next, avançar, ele vai fazer a extração, tá?
Então, pronto, estamos com o nosso cara aqui já disponível, tá? O que a gente vai fazer? Deixa ele aqui de lado, abra um Windows aqui, né? O Windows Explorer. Dentro do C2 pontos, cria uma pastinha Dev Programs, ok? Essa pastinha que eu costumo criar, ela é onde fica todos os nossos, aquilo que a gente instala na mão, tá? Você vê que aqui eu tenho na minha máquina o JDK instalado na mão, JRE, o Flutter que eu deixei aqui como old porque a gente vai fazer a instalação completa e tudo mais, tá bom? Dentro dessa pastinha aqui, clica o botão direito, novo, pasta. Dentro da pasta, vamos criar aqui, dentro do nome da pasta, vamos colocar Android _SDK. Tudo bem? Aqui, eu só peço desculpa aqui pelo tamanho da tela, eu não sei exatamente qual é o tamanho que está aí, eu não consigo ao dar um zoom maior aqui. Eu tentei mostrar aqui, achar uma forma de dar um zoom maior aqui, mas para aumentar essa letra aqui, mas infelizmente eu não achei, tá bom? Então, se ficar pequeno aí, eu vou tentar só falar o máximo possível aí para vocês saberem aonde colocar. Então, C2 pontos, Dev Programs, tudo maiúsculo, Camel Case, como você preferir, tá bom? Só precisa entender direitinho como você vai colocar. Dentro de Android SDK, crie uma pasta, clique botão direito, nova pasta, CMD line-tools, ok? Dentro de CMD line-tools, cria uma nova pasta com o nome latest, ok? Dentro dessa pastinha aqui, a gente vai copiar aquele conteúdo daquilo que a gente fez o download, mas não a pasta CMLine Tools, o conteúdo de dentro da pasta, tudo bem? Dá um Ctrl aí, seleciona tudo, Ctrl C e Ctrl V dentro dessa pasta, tá? Então tem que ter o Notes, tem que ter o Source Properties, o lib e a pasta bin dentro da pasta latest, ok? Legal. Com isso aqui já instalado, configurado, agora a gente vai precisar configurar duas variáveis de ambiente, tudo bem? Então vamos lá, vamos achar aqui o variáveis de ambiente, clica na versão do Windows aqui, no íconezinho, procure por variáveis, editar as variáveis de ambiente do sistema. Clicando aqui, ele vai abrir essa telinha aqui. Nessa telinha, você clica em variáveis de ambiente. Pronto, você vai estar aqui. Nas variáveis do usuário, para Rodrigo Raman, tá? No meu caso aqui, Rodri. Clique em novo e digite Android SDK. Quer dizer, desculpa, Android Home primeiro. Android Home. Dentro de Android Home, a gente vai pegar o caminho dessa pasta aqui, ó, C2 pontos, Dev Programs, Android SDK e jogar dentro desse cara aqui, tá? Com uma barrinha no final. C2 pontos, Dev Programs, Android SDK, barra, ok? Beleza. Depois a gente vai criar um novo carinha aqui, chamado Android SDK root, que vai apontar para a mesma pasta. Então, em vez de eu apontar para a pasta em específico, eu vou apontar para outra variável de ambiente. Então, porcentagem, Android, underline, home, porcentagem. Tudo bem? E essa aqui a gente está apontando porque os dois vão ter a mesma coisa, não faz sentido eu colocar para a pasta. Se você quiser digitar de novo a pasta, também não tem problema nenhum. Tudo bem? Ok, estamos com as dois carinhas aqui instalados, pode fechar tudo. Ok, por enquanto, ok? Vamos fechar tudo. E aí, abra aqui o VS Code. Tá? Visual Studio Code. No Visual Studio Code, eu já estou aqui com um ambiente extremamente limpo, que é igual o que você deve estar aí, ou se você não está, se já tinha alguma coisa instalada, não tem problema também, tá bom? Aqui em Extensions, procure por Android, ou AVD, na verdade, AVD Manager, tá? Manager, do Torox, ok? Desse carinha aqui. Dentro dele, clique em Install. Vamos instalar esse cara. Feita a instalação, feche o Visual Studio Code, abra ele novamente, tá? Então, Code aqui, para ele atualizar tudo que tem lá. Dentro aqui do seu Android, do seu VS Code, você já deve ter percebido que apareceu aqui um íconezinho do Android. Clica nele, ele já vai fazer algumas coisas aqui, né? Ele vai fazer alguns checks perguntando, porque a gente configurou lá o nosso Android SDK, só que ele fala aqui, ó, emulador not found, ou not exists. O que você deve fazer?
você não tem um emulador instalado aí na sua máquina, você não tem nada. Então você vai clicar em Download Emulator, ok? Isso aqui vai fazer com que ele faça já o download de todo o emulador para você. Então ele vai preparar todo o seu ambiente, fazer o download, a instalação de tudo que ele precisa. Já até confirma todas as licenças, o AVD Manager já faz tudo isso para você, tudo bem? Ele pode demorar um pouquinho, muito, menos, depende aí da sua máquina, da sua internet, pode demorar mais, pode demorar menos. Terminando isso aqui, você fecha o seu VS Code e abra ele novamente, tá bom? Então, Visual Studio Code aqui. Abrindo novamente, vamos clicar aqui no íconezinho do AVD Manager e pronto, ele já pode demorar um pouquinho, tá? Mas deixa ele terminar de fazer as configurações que ele precisa. Ele vai listar para você toda a estrutura do SDK do Android. Tudo aquilo que o Android Studio faz para você, que mostra uma porrada de coisa, ele vai mostrar aqui pra gente também. Isso é dividido em Android Virtual Devices para os emuladores que você tem, SDK Platform, que são as versões do SDK do Android, e o SDK Tools, que nada mais são as ferramentas de desenvolvimento que a gente precisa ter no nosso projeto, tudo bem? Então a gente vai começar pelo primeiro passo do SDK Tools. Dentro do SDK Tools a gente precisa instalar algumas coisas que o Android Studio já traz pra gente muitas vezes, tá? O primeiro deles é o Build Tools. Dentro dele você vai clicar e vai instalar a última versão produção, última versão stable que existe, que é essa aqui, ó, Build Tools, ok? Então clica nela aqui e download. Vai ter um íconezinho do lado direito aí para você fazer um download do Android Build Tools. Feito isso aqui, vai dar um checkzinho e já vai estar como verdinho aqui. Sempre que você quiser atualizar alguma coisa, é aqui que você tem que fazer, tá? Próximo cara é o CMake. Vamos fazer a instalação da última versão do CMake para fazer a compilação das coisas, tá? Então, mesma coisa, seleciona, clica no íconezinho de download. Ok? Terminou, ficou verdinho, tudo ok. Command Line Tools a gente já fez o download, então a gente não precisa fazer o download novamente, ele só não identifica aqui. Aí pode ser um bug da própria ferramenta do Android Manager, ok? NDK, vamos passar a última versão do NDK, 26.1, ok? Então, vamos fazer o download desse cara também. Lembra que pode demorar mais, pode demorar menos, depende aí da sua máquina e da sua internet, ok? Legal, download feito. Tá? Do NDK, vamos para o Platform Tools, que é uma ferramenta que a gente precisa também dentro aqui do nosso ambiente de desenvolvimento Android, ok? Download tudo feito, tudo bonitão. Agora a gente precisa de novo configurar algumas variáveis de ambiente. Vamos fechar o nosso ambiente aqui, nosso VS Code, clicou aqui, variáveis, editar variáveis de ambiente. Dessa vez, nas nossas variáveis de ambiente, nós vamos procurar aqui pelo path. Dentro do path, a gente precisa configurar duas variáveis que eu já tinha configurado aqui, tá? A primeira, eu vou até deletar ela aqui, pronto, vou excluir, pronto. A primeira delas, a gente vai digitar aqui, vai ser porcentagem Android underline home, na verdade duas não, uma só, tá? Barra platform traço tools. É a única variável que a gente precisa para configurar aqui. Ok? Android Home Platform Tools. Platform-Tools. Ok? Ok? Ok. Pronto. Reinicie sua máquina se você quiser. Às vezes pode dar alguns probleminhas, então é importante reiniciar sua máquina. Eu não vou reiniciar aqui, porque eu sei que aqui na minha máquina vai funcionar. Eu não sei como é sua máquina aí, mas se não funcionar qualquer coisa, vale a pena às vezes restartar a máquina. Tudo bem? De novo, vamos abrir o Visual Studio Code. E dentro aqui do nosso AVD Manager, vamos clicar, ele vai buscar tudo, vai fazer os downloads, vai mostrar e beleza, já estamos teoricamente com o nosso ambiente configurado, as ferramentas do ambiente. Próximo passo, vamos configurar um SDK. Um SDK é a versão do Android que você quer trabalhar. Tá? Lá no Android Studio a gente fazia tudo meio que clicando só, muito simples e muito fácil, né? Agora aqui não, aqui a gente tem que fazer na mão. Então eu vou selecionar aqui a versão do Android 12, tá? Que é, vamos dizer assim, é o que eu quero utilizar. E vou fazer o download do Android SDK plataforma. É o primeiro cara que eu preciso fazer um download. Então cliquei aqui, de novo aquele processo de download padrão que você já deve estar ter acostumado aí que a gente já fez, tudo bem? Ele vai terminar, fazer a instalação do Android SDK do plataforma, tá? Fez o download do plataforma, nós vamos escolher agora qual é o emulador que a gente quer. Aqui são vários, ó, Android TV,
a OASP, ARM64, Intel x86. Eu quero um emulador que tenha o Google Play junto, tá? Então, Google Play Intel x86-64. Cliquei aqui no instalar, ele vai fazer um download desse emulador aqui pra gente, dá uma versão desse sistema operacional, não é do emulador, tá? É o sistema operacional já com o Google Play configurado, tá? Bonitinho. Essa é a diferença, que lá no Android Studio isso não aparece muito bem. Isso aparece em outros pontos do sistema. Ele aparece lá já Google Play, ele já nem te dá essas outras opções se você não for na abinha Others, né? Então ele separa lá dentro do Android Studio por abinhas, essa é uma diferença. Aqui ele vai listar tudo para você precisa de um pouquinho mais de conhecimento aí sobre a ferramenta, tá? Mas é importante que agora você já sabe fazer isso aqui do zero, ok? Fez o download, já está aqui, bonitão. Agora você vai perceber, ó, que ele abre aqui pra gente duas opções agora, um mais e um remover. Se você quiser, você pode vir aqui e fazer a desinstalação. Quando a gente clica aqui no Create, agora sim a gente vai criar o nosso AVD, o nosso Android Virtual Device, tudo bem? Vou criar aqui, vai ser Android sem Android Studio. Não pode ter espaço, não pode, se você quiser fazer com underline, pode, tá bom? Não pode ser espaço, que é o nome do seu emulador. Ok? Android sem Android Studio. Dá um Enter aqui, legal. Agora ele vai listar qual é o device que você quer. Um Nexus, um Galaxy Nexus, todas aquelas informações que a gente tem lá dentro do Android Studio vai listar aqui pra gente também. Eu vou colocar aqui um Pixel 5, ok? O Pixel 5, selecionando ele. Pronto. Já criou aqui pra gente. Onde ele criou? Aqui dentro de Android Devices, tá? O seu Android Device vai aparecer somente com Android sem Android Studio. Como eu já tinha o meu ambiente montado, por algum motivo ele está buscando de algum arquivo, de algum lugar, esses outros caras aqui, tá bom? Então eu não sei como remover esses caras para o ambiente aí. Para você pode ser que apareça somente o Android sem Android SDK. Se você clicar aqui no mais, se tudo estiver certo no seu, se você seguiu esse passo a passo, você vai receber esse carinha aqui, e talvez uma mensagem... Ah, eu não vou conseguir mover. Uma mensagem, vou até tirar um print aqui, depois eu coloco no vídeo aí. Acho que eu consegui. Vamos ver se eu salvar. Pronto, salvei aí. Que é a configuração, vamos dizer assim, para dar o ok de permissão de rede, tá? Que vai aparecer aí. Nessa você dá o ok, tudo bem? Como é a primeira vez, pode ser que ele demore um pouco mais para startar, né? Mas tá aí o nosso ambiente Android funcionando, tá bom? Então esse aqui é o passo a passo. Aí agora falta o quê? A configuração do Flutter, certo? Para a configuração do Flutter, nós vamos vir aqui em flutter.dev, tudo bem? No browser, get started. Aqui na parte de instalação no Windows, você pode fazer a instalação baseada no zip, tá? Eu particularmente gosto de fazer a instalação baseada no Git, tá? Mas independente se você tem o Git ou você não tem, vale a pena você fazer a instalação pelo Git, tá? Então se você não tiver o Git instalado, aqui ó, ele fala Git for Windows, você faz a instalação, ele necessita do Windows PowerShell, tudo bem? Tem um monte de tutorial aí de como fazer a instalação do Flutter, tá? Aqui você não vai encontrar o Git para fazer a instalação, então você pode clicar aqui em Windows, vou facilitar a vida de vocês, tá bom? Não vou complicar demais, porque a gente não tem como te dar o suporte necessário se algum problema acontecer depois, né? Lá dentro da Academia do Flutter a gente consegue estar um pouquinho mais nesse sentido, tá? Então deixa ele fazer um download aqui pra gente. Beleza, estamos com o Flutter aqui. Clicar com o botão direito, extrair tudo. Vai fazer esse cara aqui, certo? Extrair. Deixa ele extrair aqui. Pronto. Deve ter demorado um tempinho, no meu computador aqui demorou um tempinho, tá? Porque são 2 GB que ele está extraindo. Vamos dar um Ctrl X aqui dentro do Flutter. Em C2 Dev Programs, vai colar esse cara aqui, tá bom? Então cole esse cara para cá. E agora a gente vai ter que configurar as variáveis de ambiente do Flutter, tudo bem? Então, aqui de novo, editar variáveis de ambiente, dentro de variáveis de ambiente, vamos criar uma nova variável aqui, então novo, tá? Vou chamar de Flutter Home. No Flutter Home, ele nada mais é do que Dev Programs Flutter Bin, tudo bem? Aqui o detalhe de fazer o download já diretamente pelo
pelo zip ali, que ele já faz o download de tudo, ele não precisa de mais nada, tá? Então colocamos esse cara aqui, Flutter Home, dentro do nosso path, vamos adicionar aqui o Flutter Home, que eu já tinha, porque eu já tinha um ambiente configurado, tudo bem? Então o Flutter Home aqui, ok, e pronto. Vamos abrir o PowerShell de novo aqui, vamos fechar e abrir ele novamente, né, para ele atualizar as variáveis de ambiente. Pronto. E agora vamos rodar o comando Flutter Doctor, para ver se vai estar funcional o nosso ambiente, tudo bem? Deixa ele estar aqui. Ele não encontrou. Ele, na verdade, já encontrou uma pasta que eu tinha aqui dentro. Para você, provavelmente, isso aqui não vai acontecer, tá? De cache, vamos dizer assim, que são os caches dessa pasta aqui. É onde ele guarda os caches dos seus packages na hora que ele faz o download e diversas outras coisas, tudo bem? Pronto. Para você, algumas coisas podem não ter aparecido, como por exemplo esse Android Studio, porque eu tenho ele instalado na minha máquina, tenho o IntelliJ Community, tenho o VS Code e tenho 4 devices disponíveis e o meu network está tudo ok, tá? Isso aqui é o básico da instalação do Flutter, então com isso a gente já está teoricamente com o nosso projeto funcionando. Vamos ver se vai funcionar mesmo? Flutter create, -- project name test Flutter, ok? Project name teste Flutter, -- plataforma Android, porque eu quero só o Android, -- org, que isso aqui é opcional, você pode colocar ou não, br.com.academia do Flutter, e aqui a pasta onde ele vai colocar, tá? Teste Flutter. Deixa ele criar o seu projeto aqui pra gente. Beleza, criou. Vamos abrir agora lá no Visual Studio Code, tá? Então, File, Open Folder. Vamos lá, aqui eu coloquei dentro da pasta Download o teste, vamos ver aqui, teste Flutter, não é isso? Onde que eu coloquei? Na pasta nos meus documentos, na verdade. Então, vamos lá. User, C2 pontos, usuários, Rodrigo, teste, Flutter. Vamos abrir esse cara aqui, selecionar essa pasta. Beleza. Abriu aqui, eu confio no autor, tá tudo certinho. Vamos startar esse projeto para ver se ele vai funcionar bonitinho? Antes de startar, a gente precisa configurar as nossas extensions, né? Eu tô vendo que não tá aparecendo aqui, eu falei, cadê? A gente tem que configurar do zero. Então, na extensions, procure por Flutter, ok? Dentro de Flutter, faça a instalação. Procure por Dart. Em Dart, ele já fez a instalação, porque quando você parte do Flutter, ele já faz a instalação do Dart para você, ok? Feche o VS Code. Abra ele novamente para atualizar esse processo aqui. Opa. Code. Pronto. Agora você está aqui no device. Por quê? Porque a gente já tem um device instalado aqui. Eu vou fechar ele para a gente começar do zero mesmo, tá? Então aqui já estava com ele startado. Agora tem que aparecer aqui no device. Beleza, ó, no device. Clicando em no device, eu vou ter um monte de emulador aqui. Nós vamos colocar aquele que a gente criou. Cadê ele aqui? Pixel 5, Android sem Android Studio, tá vendo aqui, ó? Que é o primeiro carinha. Esses outros eu já tinha dentro do meu computador, então Android Start, Android sem Android Studio. Clicando aqui, ele já vai startar o nosso emulador, como se a gente tivesse feito todo o processo lá pelo Android Studio, exatamente igual, tá bom? E aí agora aqui eu vou clicar no nosso Run com o bugzinho aqui, Create a Launcher JSON, Dart in Flutter, ok? E vamos dar o Play. Vamos ver se ele vai startar aqui bonitão pra gente, tá? Vamos ver se ele vai startar o nosso projeto ou se vai dar algum problema, né? Se tiver algum problema no nosso ambiente como um todo, agora ele vai falar pra gente, né? Tá, eu não consegui startar, não consegui buildar a minha aplicação Android, está faltando alguma coisa. Vamos ver se vai funcionar tudo bonitinho e se a gente já tá com tudo funcional, tudo bem? Como é primeiro start, demora uma vida, né? Veja aqui, ó, que ele está instalando algumas coisas porque ele não encontrou, tá vendo? Lá dentro das licenças, Build Tools na versão 30, que é o que o Flutter precisa. Algumas coisas que na hora que a gente vai restartar, ele já automaticamente está fazendo pra gente. Mesmo que a gente não tenha feito, né? Que a gente fez uma instalação do Build Tools diferente, numa versão diferente, não importa. O próprio na hora de startar a aplicação aqui, ele já está fazendo esse download e instalando as versões que ele precisa aqui pra gente. Olha só que interessante. Que a gente não vê muito isso, porque a gente faz sempre no Android Studio, lá ele já faz tudo isso pra gente, né? Então a gente não vê esses pequenos detalhes quando a gente faz na mão, né?
E aquele detalhe, tá, gente? Estou fazendo isso aqui porque vocês me pediram muito, mas o Android Studio facilita demais, trazendo uma interface gráfica para essas coisas, né? Então, detalhe de clicar, você vê o tamanho do device e tudo mais. Tem como você customizar isso aqui? Tem, tá? Só que vai ser customização na mão. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu não vou nem customizar nada porque é um trabalhão, mas eu vou mostrar onde que você poderia customizar. Veja aqui, ó, o nosso counterzinho do Flutter funcional, tá vendo? Olha só que legal. Perfeito. Se eu quisesse customizar esse emulador, como que eu faria? Eu vim aqui no AVD Manager, ele ia listar tudo, tá? Dentro do Android SDK Android 100 Android Studio, você tem uma opção aqui, ó, que é Open AVD Config Init. E pronto, aqui você faz toda a customização do seu emulador. Você vê que tem muita coisa aqui que você vai precisar saber como customizar, certo? Então, é muito mais trabalhoso. Ó, RIP, algumas coisas que você pode aumentar lá que é muito fácil, ó, SSD card, que você aumenta lá que é muito simples, show device frame, yes or no, e diversas outras coisas. Aqui você vai ter que meio que achar a configuração e fazer ela na mão, tudo bem? Então, aqui estamos com o nosso projeto Flutter funcional, o nosso VS Code, e isso tudo sem o Android Studio, sem ter que instalar o Android Studio, sem ter que fazer nada, tá bom? Então, galerinha, era isso que eu queria. Todos esses links vão estar aqui embaixo na descrição para você fazer um download. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil para você se você realmente não quer ter um Android Studio. Mas lembrando que eu sempre aconselho que vai ser muito mais fácil. A gente já tem um monte de coisa para pensar, ter que configurar tudo isso aqui na mão. Acaba sendo uma forma um pouco mais trabalhosa de fazer e mais difícil. Vamos dizer assim, isso aqui é um hard user, né? Não é aquele user friendly que a gente tem lá dentro do Android Studio, tá bom? Então, deixa aquele like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!